As doses para que você respire bem mais, assim, não pensar onde está, e nem também alcaloide da escomulação. Entenderam? Tudo bem. Não se esqueçam que a parte hormonal também contribui bastante para isso, tá? Bem com a adrenalina sendo produzida agora. Hoje vamos ver a função primordial que temos dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, que é o ganho de energia, a obtenção de energia. Não se esquecendo que dos três, carboidratos, proteínas e lipídios, dois deles apenas possibilitam um armazenamento de energia e um deles não. Então, carboidratos são os que fornecem maior quantidade de energia, são os solicitados em primeiro lugar pelo ser humano, e justamente temos também que, por meio deste, podemos armazenar energia. Por meio das proteínas, nós temos um ganho, fornecimento de energia pequeno, e que justamente é requisitado pelo ser humano em terceiro lugar. Só quando realmente a sua energia não for suficientemente adquirida por carboidratos e seguido pelos lipídios, aí nós temos as proteínas. Os lipídios, em segundo lugar, eles podem ser dotados da obtenção de energia e do armazenamento de energia. O armazenamento dos lipídios está localizado nos tecidos adiposos. Mas o tecido adiposo tem um limite. E esse limite, ele está relacionado com também o desenvolvimento do ser e, é claro, que as proporções deste. Então, de acordo com a altura, de acordo com medidas, nós temos um tecido adiposo maior ou menor. Bom, então desses três, antes de mais nada, vamos colocar aqui um esquema do metabolismo. Dos três. Eu não enxergo nada. Eu também não enxergo nada. Carboidratos, e proteínas. Cada um deles, por serem macromoléculas, são formadas por moléculas menores que se repetem. Não dá para enxergar aí no canto? Nada. Tá com uma cadeira, não tem? Então, do lado. Vendo assim, mais uma cadeira. E do lado também. Nossa, se tiver mais, não vai caber. Nossa, a senhora ganha 2 vezes para dar aula aqui? bom, cada uma dessas macromoléculas, obrigada pessoal, possui justamente, agora sim todos estão privilegiados com circulação de ar, como se sentem, mais alegres e felizes, mais potentes. Mais alegres e felizes. Daqui uns minutos orientar, porque senão fica muito barulho. Eu consigo falar aqui, esse é o problema, mas eu já vou ligar. Do meu lado. Tá frente. Bom, então continuando aqui. Os carboidratos, das proteínas e dos lipídios, cada um deles possui moléculas menores que se repetem. Lembrando que os carboidratos são compostos pelas chamadas substâncias, ou melhor, por moléculas, monossacarídeos. Exemplos de monossacarídeos: glicose, frutose, ribose, desoxirribose, entre outros. Você lembram deles? Que bom. Os lipídios são formados pelos ácidos
Claro que existem outros lipídios que, além do ácido graxo, temos outras substâncias, como no caso o triacil, glicerol, que é o mesmo que dissermos triglicerídeos ou triglicérides. Os lipídios, eles serão armazenados na forma de triglicérides. Então, geralmente, quando temos um aumento de triglicérides, temos um aumento do colesterol. Ou o contrário também acontece. Devido a um aumento do colesterol, temos um aumento do triglicérides. Colesterol são as lipoproteínas, melhor falando o nome. As lipoproteínas permitem o transporte de lipídios por toda a corrente sanguínea. Aí nós temos o HDL e o LDL, que são os principais. Cada um deles recebe uma denominação no popular, mas não podemos segui-las. HDL é considerado no popular como colesterol bom. LDL é considerado no popular como colesterol ruim. Por que o LDL recebe como denominação ruim e o HDL como bom? Nós temos a definição quanto à sua função. O LDL e o VLDL e outros permitem com que os lipídios sejam transportados e distribuídos por todas as células. Então nós temos várias funções que os lipídios irão desempenhar. E eles só conseguirão desempenhar se estiverem justamente uma quantidade adequada deles. Não é qualquer lipídio que vai fornecer uma propriedade, uma função biológica benéfica para o organismo. Daí que nós temos, por exemplo, lipídios, ou melhor falando, gorduras no popular, né? Saturadas. Vocês visualizam a maior parte dos produtos que contenham lipídios, zero de gordura trans. Fiquem sabendo que isso, quando você observa zero de gordura trans, saiba que não é verdade. Você nunca terá zero de gordura trans. É apenas um chamariz. Tanto gordura trans quanto gordura cis, tanto gordura insaturada quanto gordura saturada, as duas são maléficas, as duas são benéficas em quantidade inadequada. Então, de ser saturado ou insaturado, de acordo com a química orgânica, tem a ver com duplas ou simples ligações presentes. Em insaturações nós temos duplas ou triplas ligações. Em saturações nós temos apenas simples ligações. Então, para lembrá-los da química orgânica ou para falar pela primeira vez a respeito disso, quando nós temos uma ligação química, a força aplicada por um átomo e o outro é maior sobre esta ligação do que se tivermos uma dupla, do que se tivermos uma tripla. Imaginem assim, a força é a mesma, só que ela está dividida em 3 ligações. Portanto, é mais fácil quebrarmos uma tripla, uma dupla, do que uma simples. Então, proporcionalmente, a gordura saturada, ela é mais difícil de ser rompida, de ser degradada. E a gordura insaturada é mais fácil de ser rompida, degradada. Qual a fonte que temos dos lipídios saturados e insaturados? Saturados são de origem animal. Insaturados são de origem vegetal. Gordura. Os insaturados quebram mais fácil. Dos insaturados nós temos tipo cis ou trans. O trans é o mais maléfico. Então vocês podem imaginar assim: os insaturados são de origem vegetal. E mesmo sendo de origem vegetal, nós temos alguns que não são benéficos, que são no formato trans. Então, se formos levar ao pé da letra tudo isto,
tanto lipídios saturados quanto insaturados podem promover malefícios ou benefícios ao organismo. Deste, nós temos uma classe que irá promover benefícios e uma classe que irá promover benefícios. Se você, por exemplo, administrar um óleo vegetal em grande quantidade, dependendo de como estiver o seu intestino, vai ser bom. Mas se o seu intestino estiver já bem, não vai ser nada bom. Vocês já ouviram falar de óleo mineral? Medicamento óleo mineral. Pelo visto tem tristes lembranças. Não, ainda bem. Não é? Mas você já viu assim, teve relatos de colegas, é triste. Óleo mineral é justamente um lipídio de origem vegetal. E se ele for administrado em grande quantidade, pode fazer com que você tenha uma diarreia. Por quê? Porque este óleo vai chegar no seu intestino, formar uma camada, uma película por todo ele, impedindo com que ocorra a absorção de nutrientes e água. Portanto, temos um quadro de diarreia. Então, até um certo ponto, tanto lipídios saturados como insaturados são benéficos, desde que não ultrapasse a quantidade adequada para cada um deles. Professora, aquele óleo de soja e de milho, eles têm uma diferença grande no preço. Por quê? Bem, em termos do lipídio presente. Então, por exemplo, se vocês... Falei para vocês a respeito do filme Óleo de Lourenço? Falei, né? Lá eles definem que existem lipídios de acordo com a quantidade de carbonos também. Como na parte de carboidratos, né? Eles também são definidos pela quantidade de carbonos. Quanto maior a quantidade de carbonos, mais apolar se torna o lipídio. Quanto menor a quantidade de carbonos, menos apolar ele se torna. Aí no caso o milho tem mais carbonos do que a soja. Exato. Ou melhor falando, o de soja tem mais carbonos que o de milho. Por isso que o de soja é mais barato que o de milho, que é mais barato que o de canola. Então, se vocês forem ver, o tipo de lipídio é diferente. O tipo de ácido graxo é diferente. Porque é cada ácido graxo que varia a quantidade de carbonos. Existem ácidos graxos que tornam o alimento com um benefício maior e existem ácidos graxos que tornam o alimento com um benefício menor. Então, por isso que nós comparamos, por exemplo, o azeite com os óleos. É claro que o azeite vai possuir um benefício, trazer um benefício maior do que um óleo convencional, principalmente o óleo de soja. Só que a estrutura do azeite não permite com que ele sofra aquecimento intenso. Então, não podemos fritar utilizando azeite. Podemos apenas, é claro que ele tolera uma certa temperatura, mas você não pode deixar em alta temperatura e por muito tempo, porque senão, dependendo do azeite, também da marca, o azeite pode ser convertido em óleo de soja, parecido com óleo de soja. Então, ou seja, traz malefícios para o organismo. Diga. É a mesma coisa do óleo de girassol? É, o óleo de girassol fica entre o de canola e de milho. Ele tem benefícios maiores do que o óleo de milho. O de canola seria melhor ainda, se aqui no nosso país tivéssemos realmente só canola no produto. Porque se vocês forem analisar, não é só canola que temos. É canola, soja, milho, é tudo junto. É igual a gasolina, 10% de canola, É como a gasolina, né? Que é até 25% deve ter máximo de álcool na gasolina. Às vezes é o contrário, né? 25% só